convido a palestrante, ilustríssima senhora Irenilda Cavalcante, bibliotecária e historiadora, professora da Universidade de Vassouras, área de concentração História Colonial do Brasil, mas atualmente com pesquisa na área de História Ambiental e Patrimonial, com o título Minha Cidade Tem a Contribuição da História Local para a Preservação do Patrimônio Urbano. Então, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre educação. Tá? Foi muito interessante como essa questão da educação está indo e voltando, com 1000 perguntas, e eu vou falar exatamente sobre esse processo, esse trabalho que eu desenvolvo com o curso de pedagogia, com história local. Então, para responder aquela questão, né, como fazer? Né, infelizmente, a Francisca não está mais aí. Como fazer? Educação infantil. Se você não trabalha com a criança, fica muito difícil de mexer com a cabeça depois de adulto. Né? Então, a gente vai contar um pouquinho o que a gente faz aqui com o curso de pedagogia. Tanta gente falou tanta coisa aqui que me mobilizou, né? Agora o Wanderson falando da igreja, etc. Eu vou ter a oportunidade um pouquinho de falar desse olhar aí do turista e do migrante, que é o meu caso. Normalmente, quando eu converso com as pessoas de Vassouras, eu pergunto assim, onde se encontra essa estátua? Pouca gente sabe. Eu amo os grifos. Vocês sabem, então? Lá no casarão Barão do Itambé, junto da igreja. Quando vocês passarem lá, deem uma paradinha, olha no portão, olha para cima, ele vai estar lá te olhando, bonitinho. Onde se encontra esse monumento? E o que seria isso? Isso é um chafariz. Alguém falou aqui em 7 chafarizes. Eu contei 8 dos pequenos. Tem 3 grandes. E eu fiquei 6 horas procurando fotos dos chafarizes de Vassouras na internet e não encontrei. Então, eu vou fotografar um a um e vou botar na internet, porque é um absurdo essas obras de arte estarem perdidas. O mais interessante dos chafarizes daqui não é aquele bonitão lá da praça. O mais interessante é aquele banquinho de pedra que tem na frente do Banco Itaú, que todo mundo acha que é um banquinho de pedra para taxista sentar. É um banquinho de pedra. Aquilo ali era o mais importante chafariz de Vassouras, porque ele ficava no centro da cidade, encostado ali na parede da Câmara e da cadeia pública, que era naquele momento. Ele tinha uma luminária, o buraco lá da luminária ainda está lá, e tinha uma torneira, e as pessoas iam buscar água, inclusive à noite, porque era iluminado, e estava no centro da cidade. Então, aquele banquinho de pedra é o mais importante chafariz de Vassouras, provavelmente o mais antigo. E tem todos os outros. Os outros têm essa forma aí de bacia, tem uma baciazinha, e eles estão espalhados pela cidade inteira. Então, eu vou mapear esses chafarizes, porque agora é um propósito, é um desafio. E que estátuas são essas no topo daquele paço municipal? Uma aluna, eu não vou dizer os nomes certinhos, porque eu não decorei, mas uma aluna, o ano passado, fez o favor de mapear essas estátuas, são deusas gregas, e estão ali em cima, maravilhosas, são pequenas, mas lindas. Outra coisa que me perguntam muito é que cornetas são aquelas, normalmente, que ficam nas laterais dos prédios. Que corneta esquisita é aquela? Eu digo, é para os anjos soprarem, né? Aquilo ali era um escoadouro de água. Que tinha calha d'água, era um escoadouro de forma que caísse fora da calçada. Então, são motivos arquitetônicos que passam totalmente desapercebidos aí das pessoas, principalmente
dos moradores de Vassouras. Então, aqui é um pouquinho o meu roteiro, eu não vou me deter para não perder tempo, né? Mas o que eu pretendo falar para vocês hoje. Começando pelo olhar do visitante. Né? Esse visitante aí que o Wanderson falou também, né, dessa tentativa de atraí-los para cá. O visitante chega aqui e se encanta. Não é? Se encanta com o quê? Se encanta com as ruínas. Eu me encantei com essa parede. Não é? Se encanta com as ruínas e se encanta com a praça. Então, a gente se encanta com ruínas e se encanta com os construídos, as construções. Então, essa praça é magnífica. Tá? E o olhar do imigrante? E aí eu me incluo. Vocês já perceberam que eu tenho um sotaque aí meio diferente, eu sou do Nordeste, sou uma migrante pelo Sudeste há 40 anos, estou na terceira fase da mandioca, já passei pela macaxeira, já passei pela mandioca e agora estou no aipim. Tá? Então, a primeira vez que eu vim a Vassouras foi em 2006, no Congresso de História, e eu me apaixonei pela cidade e falei assim, eu tenho que vir morar aqui. E passei num concurso para a universidade, estou aqui desde 2011, curtindo, aí, usufruindo dessa cidade maravilhosa. Né? Então, o professor falou que está impactado aí com a tranquilidade da cidade. Né? Então, o olhar do migrante é de curiosidade. A primeira pergunta que eu fiz quando eu fui ali, naquele quadro lá de cá, que tem um cachorro, né? É uma característica de Vassouras, são os cachorros. Né? Ali são os fundos da igreja. E tem aquelas árvores magníficas. E eu perguntava a todo mundo, que árvores são aquelas? Que árvores são aquelas? Coisa de imigrante, né? Que árvores são aquelas? E ninguém sabia me dizer, até que uma colega, bióloga, que já faleceu, ela era botânica, ela me disse que são figueiras indianas. Debaixo delas, baixa mais ou menos 2, 3 graus de temperatura quando você está calor. E quando a gente passa ali, que está ventando muito, as folhas batem palmas. Quando vocês tiverem chance, para e escuta. É a coisa mais linda do mundo. Tá? E aí, do lado de cá, a gente tem a ruína da estação ferroviária de Barão de Vassouras, que era a estação ferroviária que servia a cidade de Vassouras. A estação não era aqui. As pessoas iam de carruagem até lá pegar o trem. O trem não passava aqui, o trem só veio para cá já no século XX. Então, aquela estação está toda depredada, mas é um prédio magnífico. Então, o migrante, ou o imigrante, que tem tempo para olhar, para ficar futucando, né, e olhando as coisas, ele começa a perguntar, o que era aqui? O que é que funcionava aqui? Por que ficou assim? E os moradores não sabem responder. Não. Por quê? Para o morador de Vassouras, aqui é uma cidade que só tem coisa velha. Então não tem importância. Tem que derrubar. Tem que botar coisa nova no lugar. Aqueles prédios bonitos, de vidro, de aço. Por que eles falam isso? A resposta é a falta da educação. Não? Isso eu diagnostiquei em todas as cidades aqui ao redor. Barra do Piraí, para mim, é uma depressão. Cada vez que eu vou em Barra, tem um prédio histórico no chão. Lá eles não têm zelo nenhum, não tem legislação, não tem nada. Não é? E muita coisa do século XIX está vindo abaixo, está perdendo a memória. Então, a pergunta é, como conquistar a cumplicidade dos moradores da cidade? E aí entra a história local, que eu tenho o prazer enorme de trabalhar com as meninas da pedagogia, do curso de pedagogia. Normalmente eu faço um desafio para elas durante a disciplina, é uma disciplina de metodologia do ensino,
Então, isso tá, a gente segue a BNCC, que é o que nos guia, e elas têm que fazer um trabalho sobre as cidades delas. E aí, Barra do Piraí, Pati do Alferes, Paulo de Frontin, Miguel Pereira, enfim, a gente acaba conhecendo todas as cidades aqui ao redor. E elas têm que me dizer, minha cidade tem história? Elas dizem, primeira coisa, não. Onde nasceu minha cidade? Elas têm que investigar. O que existia aqui antes de se criar o Arraial? Alguém já morava aqui? Algum fato histórico nacional ou mundial afetou a minha cidade? Jamais. Aqui ninguém nem sabe nada. Por que existem esses prédios antigos e quem os construiu? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas dessas perguntas. Né? O que existia aqui? Normalmente, eram pastos ou pequenas áreas de floresta que foram devastadas, um fundo de fazenda, alguma coisa que foi crescendo e se desenvolvendo até chegar na cidade. Ou caminho, né? É algum arraial que ficou na beira de um caminho e foi crescendo e tomando o seu processo de desenvolvimento. Alguém já morava aqui? Aí é que o susto começa, quando eu falo dos nossos indígenas. Os indígenas são os grandes esquecidos dessa história, da história do Vale. Até 1810, 1815, tribos indígenas corriam por aqui. Tá? Provocavam mortes. Tá? Não é à toa que o nosso rio chama Rio das Mortes. Não é à toa que a cidade de Conservatória chama-se Conservatória, que era um lugar onde se conservavam os índios presos, retidos, que foi uma sucursal de uma outra aldeia que era em Valença. Valença era uma aldeia indígena também. Tá? Nossa Senhora da Glória, e eles ficavam lá. Bem, algum fato histórico nacional ou mundial afetou minha cidade? Sim. Né? A Segunda Guerra Mundial levou muitos pracinhas, mais de 500 pracinhas da região para lutar lá na Itália, ninguém sabe disso. Barra do Piraí tem uma praça magnífica dedicada aos pracinhos. Quem for de Barra e algum dia for a Barra, procure a praça, ela é muito interessante. E aí, eu trouxe essa foto do nosso chafariz de pedra portuguesa riscado. É a mesma coisa. Querem derrubar os prédios e riscam os monumentos. Por quê? Falta de consciência, falta da educação lá da base. Esses restos, eles servem de rastros para contar a história. Né? E para a gente, que é historiador, eles são fontes. Eu estudo telha, estudo a estátua, eu estudo a pedra que está embaixo, a pedra que está na calçada, a pedra que está na rua. A gente está estudando tudo, porque não precisa de documento escrito. O monumento é uma escrita para o historiador. Então, outra coisa que ajuda muito é a toponímia, que são os nomes dos lugares. E aí eu botei alguns aqui. Morro da Vaca, por quê? Beco do Fura-Olho, credo. Por que Fura-Olho? Fura-Olho de quem? Rua da Linha, todo mundo fala, Rua da Linha. E Broadway. Por que esses nomes? Eu pergunto aos meus alunos. Né? Então, esses monumentos, prédios e ruínas, eles são lugares de memória, onde a memória do processo de ocupação dessa cidade foi construída. Ele gera uma identidade. Se você não se identifica, você perde a identidade, mas se você se identifica, essa identidade vai se consolidando. E vem aquela pergunta, restaurar ou preservar?
restaurar é fazer o que estamos fazendo com os prédios agora, né? Tentando trazê-los à forma antiga. Ou preservar, que é botar uma cobertura e deixar a ruína. Então, tem as duas formas aí de trabalhar com essa questão. Então, eu trouxe aqui uma foto que eu fiquei muito feliz de saber que a Prefeitura está fazendo esse trabalho de visita às obras de restauração. É muito bom isso. E o museu aí de Vassouras, que seria a Vila de Vassouras, vai ser de Vassouras, né? Que é lá Santa Casa, que depois de Santa Casa virou o asilo e agora vai ser um museu. Então, nossa viagem faz uma pausa aqui. Muito obrigada.